Eu gostaria de agora convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no segundo capítulo. Quero ler com você os 10 primeiros versículos do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Este texto que nós vamos ler é uma canção que fora composta pela Ana, a mãe do profeta Samuel. Então o capítulo 2 começa com um registro desta oração que fora feita em forma de canção. E diz assim o texto: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Queridos, esses 10 versículos, então, é o relato da canção que Ana compôs. E eu gostaria de convidá-lo a meditar um pouco na história de Ana, na trajetória desta mulher, que seu exemplo de vida, seu exemplo de fé, muito nos ensina. E nós devemos ter um coração ensinável e aberto para aprendermos lições tão preciosas como esta. Pois o Senhor, Ele deseja que nós cresçamos a cada dia no conhecimento da sua palavra e também em experiência com Ele. E para isto nós devemos nos relacionar com o Senhor, um relacionamento diário, contínuo, e desta forma nós vamos crescendo a cada dia. Quando lemos o capítulo 2, estes versículos aí que relatam ou que retratam a canção desta mulher,
ela se mostra com um coração feliz. Ela começa a sua canção dizendo: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Então nós vemos Ana expressando aqui a alegria de seu coração, mostrando o quanto o seu coração estava feliz, regozijando. Mas eu quero chamar a sua atenção, que parece que nem sempre a vida de Ana foi isto. Parece que nem sempre esta alegria esteve tão evidente na vida de Ana. Quando nós olhamos para o capítulo 1 e passamos a conhecer um pouco mais da história de Ana, nós podemos perceber o quanto Deus transformou esta história, o quanto Deus mudou a vida de Ana e a condição em que ela vivia. Nós vemos no capítulo 1 relatos maravilhosos que servem para nós de exemplos, que servem para nós também de esperança, pois a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. O que devemos é fazer como Ana, não desistirmos, não deixarmos de confiar jamais. Não podemos deixar de confiar a nossa vida, os nossos sonhos, nas mãos do Senhor. Nós devemos continuar crendo nele. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril. E por conta desta condição, ela vivia uma constante tribulação. Ela era constantemente humilhada. Ela tinha uma rival chamada Penina. E esta rival, por muitos anos, humilhou Ana. Por muitos anos, se mostrou competidora, aí competindo com Ana. Mas é lindo ver que no final desta história, Deus mudou tanto a vida de Ana, Deus a abençoou e concedeu-lhe a vitória que ela tanto desejou, que ela tanto almejou. Ana venceu. E nós vemos no texto que lemos no início, que relata a música que ela fez, a canção que ela fez. E aí nós podemos perguntar: o que será que existia na vida de Ana de tão especial, de diferente, que fez com que ela vencesse as lutas que ela enfrentou e vemos registrado no capítulo 1, e eu desafio você a ler o capítulo 1 e ver os momentos tão dissaborosos, momentos de dores, momentos de lágrimas, momentos de angústias, momentos em que ela se sentiu para baixo. Mas esta mulher, ela tinha na sua trajetória, ela tinha virtudes em sua vida. Na sua trajetória, ela se mostrou obediente ao Senhor. Ela não desistiu de buscar a Deus, ela não desistiu de confiar em Deus. Quando nós lemos no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, diz que todos os anos o esposo de Ana, ele ia para as festas na presença do Senhor, ele ia
cultuar ao Senhor, e Ana a acompanhava. E Ana tinha todos os motivos para não querer acompanhá-lo, pois nestes encontros, nestas festas, nestas celebrações, ela sempre se deparava com a Penina, a sua rival, aquela que insistia em competir com ela. Ela encontrava-se com aquela que estava sempre a humilhando, fazia tudo para humilhá-la, mas a Bíblia diz que Ana, todos os anos, estava na companhia de seu esposo, cultuando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. E eu quero com isto, então, dizer para você, quantas vezes, diante das dificuldades, diante de lutas, diante de situações que causam muitas vezes aflições, nós desistimos. Quantas vezes, porque estamos encontrando, às vezes, dificuldade na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada ministerial. Quantas vezes colocamos no coração o propósito de servirmos a Deus com excelência, com dedicação, com amor, mas quando colocamos no coração propósitos como este, e surgem dificuldades, e surgem lutas, nós então pensamos em desistir, e muitas vezes queremos desistir. E eu quero perguntar a você, diante das perseguições, das lutas, das aflições, você tem permanecido firme no seu propósito de servir a Deus e exercer o seu ministério, de adorar a Deus, ser um adorador constante do Senhor? Ou você tem desistido? Ou a sua adoração, ou o seu trabalho no serviço do Senhor, na obra do Senhor, tem sido condicionada? Eu me disponho a servir, desde que eu não enfrente lutas. Eu me disponho a adorar, desde que eu não tenha que passar por dificuldades. Eu me disponho a exercer este ministério, mas eu não posso não posso me ver diante de problemas. Ana, o texto diz que ela todos os anos, ela ia para as celebrações, mesmo que nestas celebrações tinha situações que aborreciam, tinha situações que a deixavam triste, tinha situações que a deixavam para baixo, mas ela, todos os anos, em todas as oportunidades, estava lá, na presença do Senhor, com a sua família, com seu esposo, adorando ao Senhor. Ana, ela mostra, quando lemos no capítulo 1, ela mostra que tinha, de fato, um coração quebrantado, ela tinha um coração contrito, ela tinha um coração submisso ao Senhor. E o versículo de número 9 nos mostra isto, quando diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Em uma dessas oportunidades em que Ana estava em Siló para uma celebração a Deus, o seu coração estava angustiado, o seu coração estava amargurado. E ela então se dispôs a buscar a Deus, mesmo com a alma angustiada, amargurada. O texto diz que ela chorou muito e ela orou ao Senhor.
Queridos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e parece que emocionalmente nós não estamos bem. Mas o nosso culto, a nossa adoração, não pode estar condicionada ao nosso estado emocional. Porque às vezes tem dias em que olhamos para dentro de nós e percebemos que algo não está bem. Mas nós devemos, com tudo isso, nos mantermos na presença do Senhor. Nós devemos nos manter no propósito de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo. E nunca, jamais, este propósito deve estar condicionado às circunstâncias à nossa volta, ou às circunstâncias internas, às nossas emoções, às vezes fora de lugar, nossas emoções às vezes abaladas. E eu quero perguntar a você nesta oportunidade: as suas atitudes têm expressado contrição, quebrantamento diante de Deus? Queridos, ela clamou a Deus com lágrimas, ela clamou ao Senhor, tendo o seu coração triste, é verdade, mas ela pôde chorar diante do Senhor. E eu quero dizer para você que o Senhor deseja encontrar em nós um coração quebrantado, um coração contrito. Quando nós olhamos para a oração que Davi fez no Salmo de número 51, ele pôde dizer no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Queridos, que Deus crie em nós, que Deus trabalhe em nossa vida de tal forma que Ele possa criar em nós um coração quebrantado, um coração contrito, um coração puro, pois desta forma nós estaremos indo na direção certa, na direção da bênção que de fato o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós vemos que Ana, no primeiro capítulo do livro de Samuel, nós vemos que Ana, ela era constante nesta sua busca. Todos os anos ela ia a Siló, onde acontecia as celebrações de culto, e mesmo tendo ali situações e que não eram nada animadoras, porque não era só a parte espiritual, não tinha somente a parte espiritual. Ela, nestas celebrações, ela tinha que conviver, ela tinha que estar com a sua rival, que a insultava o tempo todo, a humilhava constantemente. Nisto ela poderia dizer: eu não vou a esta celebração, porque lá eu me deparo com coisas que me aborrecem e me entristecem. Mas ela certamente tinha o entendimento de que estar na presença de Deus, servindo-o, prestando o culto que eles iam prestar, era mais importante do que qualquer outra coisa. E por isso nós a vemos buscando ano após ano, adorando ano após ano e não desistindo da sua busca. Nós vemos que Ana, ela era uma mulher mansa, uma mulher que não se afligia ou não reagia mal diante dos insultos que ela recebia da sua rival. Pelo contrário, diante das afrontas que ela recebia, diante das humilhações que ela sofria, ela se resignava, chorava, derramava o seu coração diante do Senhor. E nós, por vezes, nos sentimos afrontados
Nós, por vezes, ouvimos coisas que não nos agradam muito. Nós, por vezes, sentimos que alguém fala de nós com o propósito de nos entristecer, de nos tirar do foco. Mas nós precisamos da graça e da sabedoria que vem de Deus para lidarmos com isto, administrarmos isto e continuarmos na direção que Deus quer e tem. Então ela era uma mulher que demonstrou mansidão e sabedoria nas reações das afrontas e das humilhações. Alguém certa feita disse que nós somos conhecidos não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Pois as nossas reações é quem mostra quem realmente somos. As nossas reações é que revela realmente o que nós somos. E a reação de Ana mostrou realmente que ela era uma mulher mansa, uma mulher sábia, uma mulher que, claro, sentia as dores, sentia a tristeza, sentia o seu coração amargurado, mas ela sabia como reagir diante disto. Nós vemos até mesmo quando ela foi mal compreendida pelo líder espiritual, a saber, o sacerdote Eli. Ele, ao vê-la orando, ele entendeu e pensou que ela estivesse embriagada. E ele então a reprovou, e ele então a repreendeu, ele a censurou, mas ela, tão sabiamente, ela mostrou na reação também com aquele líder espiritual, ela mostrou humildade e sabedoria, e ela pôde dizer: eu não estou embriagada, o que está acontecendo é que o meu coração está muito triste, minha alma está amargurada. Queridos, e por ela ter tido uma reação que mostrou humildade e sabedoria, aquele líder pôde abençoá-la, e ela pôde ser tão grandemente abençoada pela palavra ou pelas palavras daquele líder. Queridos, Ana, ela foi constante, perseverante em sua busca, e ela buscou até que o seu pedido for atendido, ela buscou até que o seu sonho fora realizado. Queridos, com isto eu quero dizer para você e perguntar para você: o quanto você está disposto a buscar, o quanto você está disposto a perseverar na tua busca. E o texto diz no versículo 12 do capítulo 1, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, enquanto ela continuava, a oração era algo que era contínuo, ela buscava intensamente e incessantemente. Queridos, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando as coisas parecem que não irão fluir, não irão acontecer, nós devemos perseverar na oração até que nós tenhamos uma resposta do Senhor. Então atente para que ela pudesse compor aquela canção, para que ela pudesse chegar neste nível, para que ela pudesse chegar a este estágio de dizer: o meu coração está explodindo de alegria, para que ela pudesse dizer: olha, a minha boca está realmente cantando esta canção, de fato eu estou feliz. Nós vemos que ela primeiro teve um trecho na sua trajetória, ela teve momentos em sua vida, momentos dificílimos, momentos
momentos em que ela buscou a Deus, momento em que ela se manteve no seu propósito de adorar, de buscar a Deus, de estar em Siló, onde os cultos aconteciam, mesmo que lá ela se deparasse com situações que não eram nada animadoras. Ela, queridos, antes de cantar a canção que lemos no capítulo 2, Ana teve que ser sábia e humilde nas reações, quando ela era afrontada, quando ela era humilhada, quando ela era mal compreendida, quando ela era julgada. Ela teve que demonstrar sabedoria, teve que demonstrar humildade e graça para reagir a tudo isso. Talvez você esteja enfrentando algo parecido. Talvez você esteja lidando com situações tão complicadas. Mas nesta hora eu quero dizer, o Senhor é poderoso para lhe dar graça e sabedoria, para que as suas reações mostre que o seu foco é o Senhor, o seu foco é agradá-lo, é servi-lo, o seu foco maior é honrar a Deus, o seu foco maior é estar no centro da vontade de Deus. Ana foi perseverante na oração e ela orou até que o seu pedido fosse atendido. Ela não esmureceu diante das circunstâncias difíceis que foram apresentadas a ela. E eu quero encerrar falando de uma outra coisa que vemos na vida de Ana, e certamente isso contribuiu para que ela chegasse a este estágio, a este ponto de poder cantar uma canção e dizer que ela estava de fato feliz. Meu coração exulta no Senhor. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Queridos, nós vemos que Ana, ela tinha um coração cheio de gratidão. Ela sabia, ela demonstrou ser agradecida. No versículo de número 24 ao 27 do primeiro capítulo, diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Queridos, nestes versículos nós vemos o quanto ela demonstrou ser agradecida. Ela voltou à casa do Senhor com a bênção nos braços. Ela voltou à casa do Senhor, reconhecendo que ali fora o lugar onde ela recebeu a bênção. E ela então pôde dizer ao sacerdote, aquele mesmo que havia pensado que ela estava embriagada e havia reprovado ela volta para ele com todo respeito e amor, e ela diz: eu sou aquela que aqui esteve orando, clamando, me derramando na presença do Senhor. E este nos meus braços, este aqui comigo, é o filho
que eu tanto pedia, é a resposta da minha oração. E eu quero então dizer para você, e quero dizer que Deus colocará nos seus lábios uma canção, e esta canção será canção de louvor, e esta canção será também um testemunho da tua vida com Deus, da tua busca da presença de Deus. Esta canção também será a expressão de fé, de como você vê o Senhor, de como você se relaciona com o Senhor, porque a canção de Ana mostra mais do que um coração alegre. O coração de Ana mostra mais do que assim um motivo de alegria. A canção de Ana mostra que ela de fato confiava em um Deus soberano, em um Deus poderoso, em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, Ele se mantém no controle e Ele conduz a história e Ele conduz a nossa vida. E ao longo da sua canção, ela pôde dizer: Deus faz isto e faz aquilo, olha, Deus abre e fecha, Deus ele faz descer a sepultura, mas também faz tornar dela. Ela então pôde dizer: é Ele quem faz uma estéril ser mãe de muitos filhos. A canção de Ana mostra muito de sua fé em Deus, mostra muito da visão que ela tinha a respeito de Deus. Portanto, eu quero dizer, talvez você esteja vivendo experiências do primeiro capítulo. Talvez você esteja vivendo situações que mostre que você está passando pelo primeiro capítulo, mas o segundo capítulo chegará na sua vida. Então, guarde esta mensagem. O cântico de Ana, que mostra um coração alegre, um coração que tinha motivos para regozijar em Deus. Mas, primeiro, ela passou por momentos dificílimos, mas não deixou de se manter fiel, não deixou de ser humilde, não deixou de ser constante na sua adoração e no seu compromisso com Deus. Mesmo com o coração triste, mesmo com o coração angustiado, mesmo sendo afrontada, mesmo sendo humilhada, mesmo não sendo compreendida, ela não perdeu o foco. Que nada venha tirar do propósito de adorar a Deus, de servi-lo e amá-lo. Que nada nesta vida venha tirar você do caminho que o Senhor tem colocado aí diante de você. Eu quero orar com você e dizer para você: o Deus que operou grandes mudanças na vida de Ana é o Deus que também opera na sua vida. Oremos. Querido Pai, queremos nesta hora te agradecer, porque nós podemos olhar para a tua palavra e nós podemos encontrar nela exemplos tão positivos, exemplos que são dignos de ser imitados, exemplos de fé, exemplos de adoração, Senhor, de uma adoração verdadeira, exemplo, Senhor, de uma busca constante, exemplo, Senhor, de uma fé incondicional. Obrigado porque nós podemos aprender com esta personagem, esta mulher, cuja experiência fora registrada na tua palavra. E mesmo quando, humanamente falando, e aparentemente, Senhor, ela tinha motivos para não estar em Siló, para não estar nas celebrações, quando ela podia olhar ao redor
e achar motivos para não se manter firmes na fé. Ela se manteve, ela esteve com o coração inteiramente voltado a Ti, Senhor, quebrantado e contrito, mesmo estando triste, mesmo, Senhor, estando com a alma amargurada e angustiada. Nós a vemos a seus pés, nós a vemos, ó Deus, clamando a Ti, nós a vemos a Teus pés, Senhor. E ela pôde reagir com muita sabedoria às afrontas e às humilhações que ela sofriam. Ó Deus, nos dê sabedoria, nos dê graça para perseverarmos, nos dê sabedoria, Senhor, para reagirmos àquelas questões que não nos agradam, que parecem não ser tão motivadoras para nós. Nos dê sabedoria para respondermos com mansidão. Nos dê sabedoria nas respostas, Senhor, que precisamos dar no nosso dia a dia, com as pessoas com que nós nos relacionemos. Que as nossas respostas, Senhor, sejam respostas sábias. Eu oro pedindo a Deus, quando do outro lado desta tela tem alguém que clama pela ajuda do Senhor, que clama por uma resposta do Senhor, que clamam por uma direção do Senhor na vida dela. Senhor, pessoas cujo coração está triste e amargurado, mas que nesta hora a Tua palavra venha ao encontro deste coração e que ela possa se levantar na força do Senhor e que ela possa ver a ação sobrenatural e especial do Senhor na vida dela. E que ela possa, a exemplo de Ana, cantar canções que expressam realmente gratidão, que expressam alegria, mas que expressam realmente confiança em um Deus soberano que pode todas as coisas. Eu oro assim, ó Deus, e faço no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o teu coração continue cheio da presença de Deus, da graça de Deus.